Antes de te contar por que os homens se apaixonam perdidamente por você, deixa eu te fazer uma pergunta que pode mexer muito com você. E se eu te dissesse que o amor que você sente talvez não tenha quase nada a ver com a pessoa que está na sua frente? Fica comigo até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode virar sua visão sobre os relacionamentos de cabeça para baixo. Mulher linda que está me ouvindo agora, se prepara. A gente vai fazer uma viagem profunda pela sua alma feminina. E eu quero te convidar para mergulhar comigo nos segredos mais íntimos da atração amorosa. Segredos que a maioria das mulheres nem imagina que existem. Por que será que os homens se apaixonam por você? Essa pergunta atravessa gerações e talvez você já tenha se feito ela em silêncio. Por que será que algumas pessoas se sentem tão atraídas por você, de um jeito quase impossível de resistir? Será que é por causa da sua personalidade marcante, da sua beleza natural, ou daquele charme difícil de explicar? Ou será que tem algo muito mais profundo acontecendo por trás dessa conexão? Carl Jung, um dos psicólogos mais brilhantes do século passado, dedicou a vida inteira para entender os mistérios da alma humana. E ele acreditava numa coisa que pode te abalar: o amor. Não é aleatório. Segundo Jung, as pessoas se apaixonam por você por dois motivos profundos. E os dois nascem nas camadas mais escondidas e poderosas do inconsciente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos explorar juntas essas ideias que, sinceramente, mudaram a minha forma de enxergar o amor. A gente vai conversar sobre projeção psicológica, sobre os arquétipos de anima e animus. E por que, na verdade, os homens não se apaixonam exatamente pela mulher que você mostra ser, mas sim por algo simbólico, profundo e misterioso que você representa no mundo interno deles. Vamos olhar com calma para essas forças invisíveis que moldam a atração e descobrir os dois verdadeiros motivos pelos quais alguém se apaixona de verdade por você. Motivos que vão muito além da sua aparência, da sua voz, do seu jeito de falar. Motivos que têm a ver com a arquitetura secreta da sua alma. Então me diz, você já sentiu aquela conexão imediata com alguém? Aquela sensação estranha, quase mágica, como se conhecesse aquela pessoa há vidas? Uma mistura de arrepio com uma paz que você não sabe de onde vem? Se você já viveu isso, sabe o quanto pode ser arrebatador. A gente costuma romantizar essas sensações, falar de destino, de almas gêmeas, de encontros que o universo colocou no nosso caminho. Mas Jung enxergava isso de um jeito diferente. Mesmo os encontros mais intensos e inesperados seguem uma lógica muito mais profunda. Uma lógica do inconsciente. E por mais mágica que pareça a conexão, ela quase nunca é realmente espontânea. O que você sente naquele instante é só a manifestação visível de algo que já vinha sendo gestado dentro de você há muito tempo. É como se tudo o que você viveu, o que você calou, o que reprimiu, o que sonhou, tivesse esculpido um mapa invisível dentro de você. E esse mapa te guia, te aproxima de algumas pessoas e te afasta de outras. É exatamente aí que Jung apresenta uma das ideias mais poderosas que ele já teve: a projeção psicológica. E aqui eu quero que você preste atenção com o coração, porque isso pode mudar tudo. Cada uma de nós carrega dentro de si imagens escondidas, fragmentos do que já fomos, do que sonhamos ser, ou do que aprendemos a esconder. Essas imagens não somem, elas ficam ali em silêncio, esperando o momento de se manifestar. Muitas vezes através das pessoas que cruzam o nosso caminho. É como se a sua alma usasse essas pessoas como espelhos para te lembrar de quem você é, ou de quem você precisa voltar a ser. E quando você cruza com alguém que desperta
esses fragmentos adormecidos. Você sente. Sente no corpo, no peito, na respiração. Aquele magnetismo sem lógica. Aquela certeza sem explicação. Aquela sensação de já conhecer alguém que você nunca viu antes. E aqui vem uma revelação que pode te virar do avesso. O que te atrai tão fortemente nessa pessoa não é ela. É uma parte sua, escondida, que se reflete nela. Como se ela fosse um espelho vivo da sua alma. Deixa eu te dar um exemplo que pode clarear isso de vez. Imagina uma mulher chamada Helena. A vida toda, ela aprendeu a ser cuidadosa, discreta, contida. Ela ouviu desde cedo que mostrar emoção era sinal de fraqueza, que vulnerabilidade era perigosa. Então, para se proteger, ela foi se fechando. E com o tempo, esqueceu como era se mostrar de verdade. Mas dentro dela, no inconsciente, existe uma outra versão. Uma mulher livre, intensa, que sente sem medo e fala com o coração aberto. Uma parte dela que foi reprimida, mas que nunca deixou de existir. Um dia, Helena conhece Rafael, e ele é tudo que ela não se permite ser. Autêntico, expressivo, espontâneo. Ele vive como se não tivesse medo de nada. E na hora, algo acontece. Não é só admiração. É como se o coração dela reconhecesse alguma coisa. Uma memória esquecida. Um pedaço dela mesma que finalmente despertou. Esse homem desperta um potencial imenso dentro dela. Um potencial que ela guardou por anos. Por medo, por costume, por sobrevivência. A atração é real, mas o que move tudo isso não é ele. É a alma dela, que encontrou no outro o espelho perfeito do que ela mesma precisa reencontrar. E sabe o que é ainda mais fascinante? Essa dinâmica funciona nos dois sentidos. Você, muitas vezes sem perceber, pode ser essa figura magnética na vida de alguém. Alguém pode se apaixonar por você de forma intensa, quase incontrolável. Não pelo que você mostra, não pela sua beleza, nem pelo seu jeito de ser, mas porque você representa, inconscientemente, algo essencial que falta dentro dele. Você se torna um símbolo, um traço, uma energia, uma forma de ser que essa pessoa passou a vida inteira buscando, sem saber. É como se você fosse a peça perdida de um quebra-cabeça interno. Agora me conta, com toda sinceridade, você sente que atrai sempre o mesmo tipo de homem? Aqueles padrões que parecem se repetir? Se sim, para por um instante e se pergunta: o que esses encontros podem estar tentando te mostrar sobre partes suas que você ainda não teve coragem de olhar com verdade? Porque agora a gente vai mergulhar na primeira razão profunda pela qual os homens se apaixonam por você. E eu já te adianto, isso pode transformar completamente a forma como você enxerga o amor. Primeira razão, você representa algo essencial que está faltando neles. E não, isso não tem nada a ver com aquele clichê de os opostos se atraem. Vai muito além disso. Na visão de Jung, os opostos servem para revelar, com clareza, o que ainda está ausente no nosso desenvolvimento pessoal. Aquilo que não conseguimos integrar na nossa personalidade consciente. Uma pessoa super racional, por exemplo, pode se sentir irresistivelmente atraída por alguém emocional e espontâneo. Uma mulher introspectiva pode se encantar profundamente por um homem sociável e leve. E alguém que vive no controle pode se ver hipnotizado por quem é caótico, livre, imprevisível. Mas aqui tem um alerta importante, tá? Essa admiração tão intensa pode, muito facilmente, se transformar numa dependência emocional. Quando a pessoa não percebe que aquilo que ela admira em você é, na verdade, algo que precisa desenvolver dentro dela, ela começa a se prender à sua presença como se você fosse essencial para que ela se sinta inteira. Isso não é amor, é carência travestida de paixão. Ela começa a te usar como um tipo de
anestésico emocional, como uma droga afetiva para tapar um vazio que ela nem consegue encarar. E aí vem o que mais machuca. Quando essa necessidade interna muda, ou quando sua humanidade real começa a quebrar a imagem perfeita que ela criou de você, tudo desaba. A paixão some com a mesma rapidez com que apareceu. Essa é a armadilha da projeção psicológica no amor. Ela cria uma ilusão linda, encantadora, mas que quase nunca sobrevive ao teste da realidade. O amor baseado em projeção é como um castelo de areia. Parece mágico, mas não resiste às primeiras ondas da verdade. E quando essa ilusão inevitavelmente quebra, e acredite, ela quebra, vem o baque. As duas pessoas se veem confusas, feridas, se perguntando como algo tão intenso e aparentemente perfeito virou essa dor. Sim, aceitar isso dói, mas também liberta, porque nos convida a buscar um amor de verdade. Um amor maduro, consciente, construído na realidade, e não numa fantasia. E o mais incrível é que Jung não parou por aí. Ele foi ainda mais fundo, muito mais fundo. Jung trouxe à luz um conceito que, sinceramente, muda tudo quando a gente entende: o anima e o animus. Essas são imagens arquétipas, vivas e pulsantes, que vivem nas profundezas mais misteriosas da nossa psique. Segundo ele, todo homem, sem exceção, carrega dentro de si uma imagem inconsciente do feminino. Essa imagem é emocionalmente carregada, intensa. Jung a chamou de anima. E olha, isso não tem nada a ver com o tipo de mulher que ele prefere ou acha atraente. Não é uma fantasia superficial. É uma figura interior poderosa, simbólica, que molda silenciosamente tudo o que ele percebe e espera do feminino. E da mesma forma, toda mulher carrega em si uma imagem inconsciente do masculino, o animus. Esse animus molda os nossos desejos, nossas escolhas afetivas e até a maneira como a gente enxerga os homens, muitas vezes sem nenhuma consciência disso. Esses arquétipos não são aleatórios, não são invenções da cultura ou imposições sociais. Eles são estruturas psíquicas profundas, formadas nas nossas primeiras relações, com pai, mãe, cuidadores, e ao longo da vida vão sendo alimentadas por tudo: símbolos, histórias, mitos, contos, cultura, e pelo próprio inconsciente coletivo da humanidade. Essas imagens começam na infância, mas continuam evoluindo conforme a gente vive, sente, sofre, sonha. E agora, se algo em você começou a despertar, faz esse gesto por si mesma. Comenta aqui embaixo: eu aceito o amor. É um jeito poderoso de dizer ao universo: eu estou pronta. Pronta para viver um amor mais consciente. Pronta para parar de repetir padrões. Pronta para ser inteira. E se você quer entender melhor como está a sua vida amorosa hoje, aproveita o quiz gratuito que está no link da descrição. Ele pode te mostrar, com mais clareza, em que ponto da jornada você está e o que precisa ser curado ou fortalecido em você. A sua transformação começa no momento em que você decide se olhar com coragem. Com o tempo, se transformam em modelos internos fortemente emocionais, que passam a influenciar nossos relacionamentos de forma inconsciente. A gente carrega essas imagens como se fossem mapas secretos do nosso coração. E aí um dia acontece: a gente encontra alguém que parece encaixar perfeitamente nessa imagem interior. E quando isso acontece, a atração é quase impossível de resistir. É como um ímã, é visceral. A gente sente uma familiaridade tão estranha e tão profunda que parece que já conhecia aquela pessoa há séculos, mesmo sendo a primeira vez. É tão intenso que muitas pessoas juram que é destino, que é alma gêmea, que é o universo conspirando. Parece espiritual, místico, como se fosse uma memória antiga despertando. Mas Jung, com a sabedoria profunda que ele tinha sobre a alma humana,
deixaria aqui um alerta importante. Isso que você sente pode até parecer uma conexão cósmica, mas na verdade é a sua psique reconhecendo nela mesma aquilo que estava projetado no outro. É o seu inconsciente refletindo as próprias imagens internas, como se o outro fosse um espelho emocional. A sensação de reconhecimento não vem exatamente daquela pessoa. Ela vem de dentro de você. Você está, na verdade, encontrando fora o que já carregava dentro há muito, muito tempo. E por isso eu te faço agora uma pergunta daquelas que mexem lá no fundo. Você já sentiu, logo no primeiro encontro, que conhecia alguém de outra vida? Como se aquela alma já tivesse caminhado ao lado da sua, em outra dimensão. Se essa sensação te for familiar, compartilhe a sua história mais marcante, porque sempre tem outra mulher que pode se reconhecer na sua vivência. E agora a gente vai mais fundo. Vamos explorar juntas a segunda razão profunda e misteriosa pela qual os homens se apaixonam perdidamente por você. E essa razão pode mudar completamente a maneira como você entende seus próprios relacionamentos. Segunda razão, você desperta uma imagem inconsciente poderosa que ele carrega dentro de si há anos. Sim, meu bem, essa é uma daquelas verdades que podem ser difíceis de encarar, mas que também tem um potencial enorme de libertação. Você se parece, de forma sutil, quase invisível, com uma imagem que ele vem alimentando por dentro há muito tempo, às vezes por décadas, e não tem a ver com o seu corpo, nem com o tom da sua voz, nem com seu comportamento. Tem a ver com algo muito mais profundo, sua essência, a energia que você carrega, a forma como você se move no mundo, como você existe. Você ativa nele um código emocional muito antigo, um arquétipo carregado de sentimento que desperta emoções profundas, até primitivas. E é por isso que muitas vezes a conexão parece tão imediata, tão intensa, tão inexplicável. A mente racional dele pode até não entender, mas o inconsciente entende perfeitamente. Só que, e aqui vem uma revelação crucial, isso tudo não tem exatamente a ver com você, como mulher real e única. Tem a ver com o símbolo que você representa no universo interno dele. Você encarna uma imagem idealizada, uma construção feita a partir das experiências que ele viveu, das feridas que carrega, dos desejos que não realizou, dos sonhos que ficaram esquecidos. E é aí que mora o perigo. Porque quando alguém se apaixona por essa imagem interior que ele projeta em você, ele não está enxergando quem você é de verdade. Ele não vê sua totalidade, não percebe sua humanidade, não acolhe suas luzes e suas sombras. Ele vê uma fantasia, uma ideia sagrada, uma versão ideal, um reflexo perfeito que não existe. Você se torna, aos olhos dele, uma tela branca, onde ele projeta um filme inteiro. Um roteiro psicológico que foi escrito, dirigido e montado muito antes de você aparecer. E o que há de mais real em você, suas qualidades genuínas, seus defeitos humanos, sua verdade mais íntima, acaba ficando em segundo plano. E é aí que a tragédia dessa dinâmica começa. Porque mais cedo ou mais tarde, a sua versão real inevitavelmente aparece. E aparece do jeito mais natural possível, com suas contradições, com suas vulnerabilidades, com suas oscilações emocionais, com sua verdade. E quando isso acontece, a fantasia começa a ruir. O que antes era encantamento vira confusão. O que parecia mágico se torna difícil. A perfeição inventada começa a desmoronar sob o peso da realidade. Conflitos aparecem onde antes só havia admiração. A euforia dá lugar à decepção. A ilusão se quebra lentamente, conforme a verdade vai emergindo. É por isso que tantas relações intensas, que começam como contos de fadas, terminam em caos,
frustração e, muitas vezes, dor. Esses vínculos não foram construídos sobre amor verdadeiro, compatibilidade real ou maturidade emocional. Foram baseados numa projeção arquétipa intensa, um roteiro inconsciente tentando se realizar num mundo real, cheio de imperfeições, limites e contradições. E aqui está uma verdade que dói, mas precisa ser dita. Nenhum ser humano, por mais incrível que seja, consegue sustentar a imagem de um arquétipo perfeito. Sim, aceitar isso é difícil, dói, frustra. Pode até gerar aquele medo. Será que um dia alguém vai me amar pelo que eu realmente sou? Mas também é aqui que mora a cura. Essa dor pode se transformar numa oportunidade poderosa, de crescimento, de presença, de construir relações mais conscientes, mais maduras, mais verdadeiras. Então me responde, com toda a honestidade do seu coração, como você reage quando percebe que alguém estava apaixonado por uma ideia idealizada de você, e não pela mulher real que você é? E mais, como essa consciência mudou a sua forma de viver o amor? Porque acredite, a sua história pode inspirar e curar outras mulheres. Agora vamos explorar uma parte fascinante e profundamente libertadora da psicologia junguiana do amor. Apesar da dor, da confusão e das decepções que a projeção psicológica pode causar, Jung nunca viu isso como um fracasso. Muito pelo contrário. Com toda a sua sabedoria sobre a alma humana, ele acreditava que essas experiências, até as mais difíceis, são essenciais. São parte do nosso crescimento emocional, psicológico e espiritual. Na visão de Jung, o amor não é só um prazer ou um romance bonito. O amor é um instrumento poderoso de transformação. É um caminho direto para nossa evolução interior. Uma jornada de volta ao que somos de verdade, por trás dos papéis que nos ensinaram a interpretar, dos rótulos, das máscaras que usamos todos os dias. Cada pessoa que faz nosso coração bater mais forte, cada história que nos toca, cada amor que nos vira do avesso. É também um espelho psicológico. E o que a gente vê refletido ali é exatamente aquilo que nossa alma precisa enxergar, reconhecer, integrar. Tem pessoas que aparecem para revelar o nosso potencial mais luminoso, partes da gente que ainda não tivemos coragem ou oportunidade de desenvolver. Outras pessoas revelam os nossos medos mais profundos, as inseguranças mais escondidas, nos forçam a olhar para dentro e começar a curar. Tem relações que despertam nossa criatividade esquecida, nossa sensualidade abafada, nossa alegria de viver que estava trancada, esperando espaço. Outras escancaram padrões destrutivos, dependência emocional, autossabotagem, abandono de si mesma. Mas seja qual for o tipo de relação, todas, até as mais difíceis, cumprem o mesmo propósito: acelerar o nosso processo de individuação. Esse é o nome que Jung deu ao caminho de volta para nós mesmas. Um caminho de integração, de reencontro com tudo aquilo que somos, mas que por medo, vergonha ou dor, acabamos projetando nos outros. A individuação é isso, se tornar inteira. Aceitar todas as partes, as que foram, as que são e as que você ainda está descobrindo. Quando alguém se apaixona por você, ele pode jurar que está vendo algo mágico. E de certa forma, ele não está errado. Tem algo verdadeiramente mágico acontecendo. Mas essa mágica não vem só de você. Ela vem da imagem que ele projetou em você. Vem de algo que já estava ali dentro dele, escondido, e que de repente encontrou um reflexo vivo na sua presença. E aqui está uma das verdades mais poderosas de tudo isso. Mesmo que o amor comece como uma projeção, isso não significa que ele seja falso. Jung acreditava que essas projeções são como convites da alma, convites para a gente se enxergar com mais clareza, para crescer,
para integrar o que falta. E se você sente que esse conteúdo está abrindo um novo olhar sobre suas relações, escreve aqui nos comentários: eu aceito o amor. Dizer isso em voz alta e colocar em palavras é uma forma poderosa de sinalizar para o universo que você está pronta para receber. É como abrir as portas internas para que o amor que você merece possa finalmente chegar. Quando alguém projeta em você uma imagem idealizada, sem saber, ele está mostrando o que ainda falta dentro dele, o que deseja, o que precisa despertar, o que ainda não teve coragem de viver. E quando você se apaixona a partir da projeção do seu próprio ânimos, você também está vendo no outro partes suas que pedem para ser integradas. É por isso que Jung dizia que o amor é um espelho psicológico que revela tudo, o nosso melhor, e também aquilo que ainda está ferido. A cada pessoa que nos toca, que nos vira do avesso, que nos tira ao chão, a vida nos dá mais uma chance de sermos mais inteiras, mais conscientes, mais verdadeiras. Por isso mesmo que essas relações comecem cheias de ilusão e terminem em desilusão. Elas têm um papel poderoso. Elas servem à individuação. Esse processo longo, profundo e às vezes doloroso, mas também absolutamente libertador, de nos tornarmos quem realmente somos. E aqui mora a sabedoria que tanta gente ainda não conhece. Não se trata de evitar as projeções. Se trata de reconhecê-las, de acolhê-las com consciência. Não é fugir da dor, é escutar o que ela veio te mostrar. Porque quando você percebe que o amor que sente por alguém está, na verdade, revelando uma parte sua que precisa ser curada, vivida ou libertada, aí sim você começa a amar de verdade. Amar sem fantasia, sem ilusão. Você passa a enxergar o outro por quem ele é, não pelo que ele representa. E começa também a permitir que alguém te ame, por quem você é de verdade, não pela imagem criada, mas por quem você é, inteira. Esse tipo de amor é o que transforma. A verdadeira mágica não está no seu corpo, nem na sua aparência, nem no seu comportamento visível. A mágica real está no que a sua presença desperta dentro dele. Você não é apenas mais uma mulher na vida de um homem. Você pode se tornar um símbolo vivo, um ponto de virada, um convite psicológico para que ele descubra partes dele mesmo que estavam esquecidas. E o mais bonito é que essa mesma dinâmica também acontece com você. Pensa nas pessoas por quem você já se apaixonou, especialmente aquelas que mexeram com você lá no fundo, que te abalaram, te transformaram, te partiram, ou te colocaram em movimento como nunca antes. Essas pessoas nunca aparecem por acaso. Elas são mensageiras, portadoras de um sentido profundo, catalisadores feitos sob medida pela sua própria psique, para te impulsionar para frente, mesmo que, na hora, você não perceba. Quando alguém assim entra na sua vida, isso dificilmente é coincidência. É o que Jung chamava de sincronicidade, ou seja, um acontecimento que pode não ter explicação lógica no mundo de fora, mas que está perfeitamente alinhado com o que sua alma precisava viver por dentro. É como se o seu inconsciente dissesse: agora você está pronta para crescer. Se esse conteúdo está mexendo com você, se está fazendo alguma coisa dentro de você se mover, saiba, você não está sozinha. Você faz parte de uma comunidade de mulheres conscientes, despertas, em busca de um amor que comece de dentro para fora. E olha que lindo. Algumas pessoas entram na sua vida só para acordar partes suas que estavam adormecidas. Elas te mostram facetas que você não tinha coragem de ver, ou que você sabia que existiam, mas não sabia como acessar. E sem perceber, essas pessoas te dão permissão para ser mais autêntica, mais expressiva, mais vulnerável, mais você.
Outras surgem com uma missão mais difícil: te ensinar o que você estava adiando aprender. Elas te confrontam com os seus padrões, com suas crenças limitantes, com suas feridas. Te forçam a crescer onde você estava estagnada. E tem também aquelas que vêm só para te mostrar seu próprio reflexo, às vezes distorcido pela projeção do outro, às vezes limpo, verdadeiro, revelador. Tudo depende do seu momento, do seu nível de consciência e da sua prontidão para se olhar de verdade. E tá tudo bem se nem todas essas relações forem feitas para durar. Na verdade, isso é necessário. Algumas relações vêm para quebrar o seu conforto emocional, para te tirar de ciclos antigos que não te servem mais. Na psicologia de Jung, essas conexões especiais são chamadas de encontros sincronísticos, duas almas que se encontram não por acaso, mas por necessidade interior. Mesmo que o mundo não entenda, internamente, tudo faz sentido. Quando alguém aparece na sua vida no momento exato e te desperta emoções que mudam tudo, isso é um sinal claro de que algo já estava mudando dentro de você. Essas experiências não são erros do universo, nem tragédias disfarçadas, nem castigos do destino. Mesmo os relacionamentos mais difíceis, aqueles que deixaram marcas, que partiram seu coração em 1000 pedaços, principalmente esses, eles são lições disfarçadas de amor, oportunidades de cura disfarçadas de paixão. Através deles você aprende coisas sobre si mesma que talvez nunca descobriria de outro jeito. E essa é a beleza transformadora da psicologia junguiana. Ela nos mostra que até as dores amorosas mais difíceis podem se tornar combustível para o nosso crescimento. Cada coração partido pode virar uma porta para uma compreensão mais profunda da sua alma. Cada decepção pode ser uma chance de curar uma ferida antiga e amadurecer emocionalmente. Cada fim de relacionamento pode te lançar em direção a relações futuras mais saudáveis, mais verdadeiras, mais conscientes. Essa mudança de olhar liberta. Você deixa de se ver como uma vítima das circunstâncias do amor e começa a se reconhecer como uma participante ativa e corajosa do seu próprio processo de evolução. Então agora, respira fundo e me responde. Depois de tudo que você ouviu, qual foi a maior revelação que você teve sobre seus relacionamentos passados ou atuais? E como essa nova forma de enxergar o amor vai mudar a sua maneira de se entregar daqui para frente? Divide com a gente sua sabedoria. Sua experiência pode abrir caminhos para outras mulheres que também estão despertando. E agora, com essa nova consciência, vamos voltar à nossa pergunta essencial, mas com um novo olhar. Por que os homens se apaixonam por você? A resposta junguiana é, ao mesmo tempo, simples e profundamente complexa. Eles se apaixonam porque você reflete ou encarna algo que eles precisam desesperadamente, mesmo sem saber, para evoluir como seres humanos, ou porque você desperta neles algo antigo, algo poderoso, algo que estava adormecido, reprimido ou nunca desenvolvido. E aqui vem a revelação mais importante dessa jornada. O amor que ele sente por você não é exatamente sobre você. É sobre a psique dele, que está tentando, com todas as forças, se curar, se completar, evoluir. É o inconsciente dele que te reconhece, que te deseja, como se você fosse a chave de algo maior. E a mesma verdade vale para você também. Você também se apaixona por quem reflete suas partes faltantes, por quem carrega, sem saber, o espelho das suas imagens interiores mais profundas, por quem parece, misteriosamente, carregar a chave do seu próximo capítulo de crescimento. Mas aqui mora um perigo sutil e muito real. Se você não reconhece esses padrões profundos que se repetem,
se não desenvolve uma consciência clara dessas dinâmicas inconscientes, você corre o risco de se ver presa nos mesmos ciclos, por anos, atraindo os mesmos tipos de homens, vivendo as mesmas histórias, se decepcionando da mesma forma, acreditando que é falta de sorte. Talvez você ache que só atrai pessoas erradas, ou que está fadada a viver relações difíceis, confusas, dolorosas. Mas a verdade, segundo Jung, é muito mais profunda e mais libertadora. Seu inconsciente não está te sabotando. Ele está tentando repetidamente te ensinar algo essencial. Algo que você talvez ainda não teve coragem de ver, aceitar ou integrar. E Jung diria: a saída não está em mudar os outros, está em desenvolver uma consciência verdadeira sobre si mesma. Quando você entende suas projeções, suas imagens internas, seus padrões repetitivos, você para de buscar alguém que te complete e começa o trabalho mais transformador da sua vida, se tornar completa em si mesma. Você constrói uma relação de amor verdadeira com a sua própria alma. E a partir desse lugar de inteireza, de paz com quem você é, o amor muda. Se esse caminho está fazendo sentido para você, escreve aqui nos comentários: eu aceito o amor. Às vezes, tudo que o universo precisa para agir é que você declare, em voz alta, que está pronta. É uma forma linda e simbólica de abrir espaço para que o amor verdadeiro encontre você. Ele deixa de ser uma fantasia, deixa de ser carência, medo ou busca por salvação e se transforma em algo real, sólido, nutritivo. Um amor sem projeções destrutivas, baseado na verdade, na presença, na admiração genuína por quem o outro realmente é. Porque no fim das contas, minha querida, o amor mais profundo e mais bonito não é sobre encontrar alguém perfeito. É sobre despertar, dentro de você, as partes que ficaram escondidas. É sobre reconhecer quem você é, inteira. E mais, você não se apaixona só pelas pessoas que entram na sua vida. Você se apaixona, num nível muito mais profundo, pelas versões novas de si mesma que essas pessoas te ajudam a descobrir. Entender o amor sob esse olhar transformador de Jung muda tudo, porque não é, e nunca foi, só sobre o outro, mesmo que ele seja maravilhoso. No fundo, o amor é um retorno à sua essência, à sua alma, ao que você veio ser. E quando você vive os relacionamentos com essa consciência, você para de procurar, desesperadamente, uma alma gêmea mágica para te salvar e passa a focar no que mais importa: seu crescimento, sua expansão, sua libertação. E quanto mais inteira você vai se tornando, mais conectada consigo mesma, mais em paz com a sua verdade, mais você começa a te atrair relações diferentes, relações maduras, reais, baseadas em amor de verdade e não em carência, projeção ou dependência emocional. Essa é a diferença profunda entre um amor equilibrado e uma obsessão disfarçada de romance. O amor maduro reconhece e celebra a humanidade do outro, com suas imperfeições, suas qualidades únicas, seus desafios pessoais. Ele não tenta transformar ninguém. Não força o outro a caber em um molde idealizado. O amor verdadeiro, aquele que é profundo, transformador e que realmente sustenta o tempo, não idealiza nem fantasia. Ele não tenta encaixar o outro em um modelo irreal de perfeição. Pelo contrário, ele valoriza a pessoa como ela é, com toda a sua complexidade humana, com sua beleza imperfeita, com sua verdade única. Mas esse tipo de amor só nasce de um lugar: a consciência. Só quando você se dispõe a olhar com honestidade para si mesma, para suas projeções, desejos e necessidades mais profundas, é que esse amor começa a florescer. Esse caminho exige verdade, exige paciência e exige, sobretudo, compaixão por si mesma. Mas as recompensas são simplesmente
transformadoras. Porque quando você para de projetar nos outros as suas feridas, suas carências, suas fantasias, você começa a ver as pessoas de forma mais clara, sem filtros, sem distorções, e isso muda tudo. Você começa a fazer escolhas mais saudáveis, mais alinhadas com quem você é de verdade. Você para de se atrair por quem ativa sua dor e começa a se sentir atraída por quem também está em seu próprio processo de crescimento. Pessoas com maturidade emocional, com profundidade, com verdade. Você também passa a perceber com muito mais facilidade quando alguém está projetando em você seus próprios desejos inconscientes. E essa percepção te dá um poder precioso, o poder de não se perder na fantasia do outro, de não confundir o que é projeção com o que é amor real. E é essencial lembrar disso. Todas nós, sem exceção, somos tanto quem projeta quanto quem é projetada. Essa é uma condição humana, não é erro, não é fraqueza. É parte do nosso processo de amadurecimento psicológico e espiritual. Carregamos dentro de nós imagens arquétipas, desejos não ditos, necessidades profundas que influenciam silenciosamente nossos vínculos amorosos. E tudo bem. A chave não é lutar contra isso, mas sim desenvolver consciência. Uma consciência amorosa, gentil, corajosa, capaz de transformar totalmente a forma como você vive os relacionamentos. Quando você reconhece que aquele amor intenso pode ser, em parte, uma projeção, você pode se fazer perguntas poderosas. O que realmente está faltando em mim? Que parte minha eu ainda não desenvolvi ou não tenho coragem de mostrar? O que admiro nessa pessoa? Que talvez eu precise aprender a cultivar em mim? Essas perguntas são como bússolas internas. Elas te orientam de volta para si, para sua inteireza, para sua liberdade interior. E então, em vez de esperar que o outro preencha o que você sente que te falta, você começa a cultivar isso dentro de si mesma. Esse é o trabalho mais bonito e revolucionário que existe. Deixar de depender emocionalmente para sentir que você é suficiente. E quando você chega nesse lugar, o seu amor muda. Você ama com liberdade, com generosidade, sem cobrança disfarçada, sem expectativa oculta, sem carência fantasiada de romance. Mas é importante saber, essa transformação não acontece da noite para o dia. Ela é um processo, uma jornada, feita de altos e baixos, de pequenos despertares, de quedas e renascimentos. Mas a cada passo, você se aproxima da sua capacidade mais autêntica de amar e de ser amada. Carl Jung acreditava com toda a alma que esse processo de individuação, de se tornar quem você realmente é, na sua essência mais profunda, é o propósito mais nobre da existência humana. E o amor, com toda a sua beleza, com todos os seus desafios, é um dos caminhos mais diretos para isso. Porque o amor verdadeiro, aquele que te transforma por dentro, é um espelho da alma. As relações amorosas tocam em camadas profundas da sua psique, revelam forças ocultas e vulnerabilidades escondidas, despertam desejos intensos e medos antigos, mostram potenciais que você ainda não desenvolveu e feridas que seguem pedindo para ser curadas. É por isso que amar é tão intenso, tão transformador e muitas vezes tão difícil. Os relacionamentos ativam em você processos de crescimento necessários, ainda que desconfortáveis. E cada relação que você vive, seja de semanas ou de décadas, te ensina algo único, precioso, insubstituível. Mesmo as que terminam com dor, mesmo as que te quebram, mesmo aquelas que você desejaria não ter vivido, trazem sementes de sabedoria, de crescimento, de reconexão com a sua verdade mais profunda. E é essa reconexão com quem você é de verdade que transforma o amor em um caminho sagrado. Se ao longo dessa conversa
você sentiu que algo dentro de você está mudando, que a sua forma de ver o amor está se transformando. Escreve aqui nos comentários: eu aceito o amor. Essa é uma forma de declarar, com coragem e consciência, que você está pronta para viver o amor de um jeito mais verdadeiro. Quando a gente verbaliza o que quer, o universo escuta e começa a responder. E se você quer saber, com mais clareza, como está a sua vida amorosa hoje e quais padrões inconscientes você talvez esteja repetindo, faz agora mesmo o quiz gratuito no link da descrição. É rápido, profundo e pode te mostrar exatamente onde está o ponto de virada que você precisa. E da próxima vez que você sentir aquela atração profunda por alguém, aquela conexão misteriosa que parece maior que tudo, antes de se deixar levar só pela emoção, se conecta com você mesma e se pergunta, com curiosidade e carinho, o que essa pessoa está despertando em mim? O que ela representa que talvez eu precise desenvolver, explorar ou curar dentro de mim? Essa prática simples de autorreflexão consciente pode mudar completamente a sua experiência com o amor. Você deixa de se perder nas projeções e começa a usar a própria atração como um espelho, como uma ferramenta de autoconhecimento, a transformação. E não, isso não significa que você precisa se tornar fria ou analítica, nem que deve se fechar para o amor ou deixar de viver sua intensidade. Pelo contrário, o amor continua sendo uma das experiências mais lindas, mágicas e profundas da vida humana. Mas ter esse olhar extra, essa consciência amorosa sobre os seus próprios processos internos, te ajuda a viver os relacionamentos com mais clareza, mais sabedoria e muito menos sofrimento desnecessário. Você passa a aproveitar a magia do amor, sem se desconectar de si mesma, sem se iludir, sem se abandonar. Essa visão junguiana do amor também te convida a desenvolver algo essencial: compaixão. Compaixão por si mesma e por todas as outras pessoas que, assim como você, estão tentando navegar nesse território tão complexo das relações humanas. Porque quando você entende que todos nós, sem exceção, estamos agindo movidos por forças inconscientes, que todos projetamos nossas imagens internas nos outros e que todos, no fundo, estamos tentando crescer, curar e evoluir, você começa a ser mais leve com os próprios erros e mais compreensiva com as falhas dos outros. Você olha para quem te machucou e enxerga algo além da dor. Percebe que aquela pessoa talvez não foi cruel, apenas estava presa nos próprios traumas, nas próprias projeções não resolvidas. E isso te dá espaço para perdoar, para respirar, para seguir em frente sem carregar o peso de rancores antigos. Do mesmo jeito, quando você reconhece que também já feriu alguém, mesmo sem querer, você entende que isso provavelmente nasceu de carências suas, de padrões inconscientes, de feridas que você ainda não sabia como lidar. E isso não te condena, te liberta, te convida a fazer o trabalho interno necessário para não repetir mais os mesmos ciclos, para construir algo diferente, mais verdadeiro, mais leve, porque o amor consciente, esse que reconhece e trabalha com as dinâmicas mais profundas da alma, não é só uma forma mais lúcida de amar, é também um caminho de cura. Cura para você, cura para o outro, cura para os vínculos que você ainda vai construir. É um amor que acolhe a luz e também a sombra, que honra a complexidade da vida e que encontra beleza e sentido até nos momentos de dor e desafio. Porque toda relação, quando vivida com verdade, se transforma numa oportunidade sagrada, de crescimento, de aprendizado, de reencontro com quem você realmente é. E da próxima vez que alguém se apaixonar por você, ou quando você sentir aquela atração intensa, quase inexplicável,
por alguém? Lembra dessa pergunta que Jung nos deixou, como um presente? Que parte da minha alma está despertando agora, pedindo para ser vista? Essa pergunta, simples, mas profunda, pode abrir em você um novo mundo. Pode transformar suas relações, pode tirar você do ciclo da carência e te colocar no caminho da consciência. E agora, minha querida, chegamos ao fim dessa jornada tão profunda e transformadora. Exploramos juntas os mistérios do amor através da sabedoria atemporal de Carl Jung. E eu espero, do fundo do meu coração, que isso tenha tocado algo verdadeiro em você. Porque quando você se conhece de verdade, o amor que você vive nunca mais é o mesmo. Que esse novo olhar te ajude a iluminar com mais clareza as suas experiências amorosas, passadas, presentes e as que ainda virão. E que ele te guie em direção a relações mais conscientes, mais autênticas, mais plenas. Nunca se esqueça. Você é um ser único, complexa, sensível, forte, digna do amor mais verdadeiro que existe. Você merece relações baseadas em presença, respeito e conexão real, não em projeções ou dependência. Você já tem tudo dentro de si para criar o amor que deseja viver. Se essa conversa te tocou, se abriu um novo espaço dentro de você, compartilha. Divide tua vivência, porque a tua história pode ser a luz que outra mulher está precisando enxergar. Segue nesse caminho de amor próprio, de consciência, de presença, e cuida com carinho da sua alma, do seu coração e desse poder feminino extraordinário que existe em você. Nos vemos em breve, para continuar mergulhando juntas nos mistérios mais profundos da alma e nas transformações mais bonitas que só o amor consciente pode trazer. Que o amor consciente te apegue todos os seus passos e lembra sempre, você não está sozinha nessa jornada. Tem uma rede de mulheres despertas caminhando ao seu lado. Cada passo que você dá em direção à sua verdade inspira outras a fazerem o mesmo. Então, confia no processo, confia em você. E segue com o coração aberto, porque o amor, quando vivido com consciência, tem o poder de curar tudo. Com todo o meu carinho, até o nosso próximo encontro.